Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Conselho Legal, Encontre Seu Direito. Eu sou o Rogério Oliani. Eu sou o Ricardo Castilhos. E hoje estamos recebendo aqui o Eduardo Valber. Falei certo, Valber? Sim, Seja bem-vindo. muito obrigado. E um amigo de longa data. Eu tava fazendo uma conta aqui, Bruno. Cara, deve fazer uns 20 anos que a gente se conhece. É, mais ou menos. Mais ou menos por aí, né, cara? Barba branca, Eu acho que Você que deu menos, uma- porque eu tô com 40. deu uma carequeada uma também. carequeada, mas mais O Castilho deu uma engordadinha, né? Uma pequena engordada. Então deve fazer uns 25 anos que a gente se conhece. É, por aí. Tem, 25 anos. tem uma história nessa cidade, hein? A cidade tá crescendo e a gente vai acompanhando. Meu Deus do céu. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, obrigado. Viu? Esse programa, só para fazer uma breve introdução para vocês, na realidade, eu não sou advogado e eu tenho várias perguntas para fazer para 3 advogados que estão aqui e tem o Castilhos aqui que não vai me deixar ser preso por conta disso, entendeu? Mas basicamente nossa ideia aqui é tirar o juridiquês e contar histórias para que você possa se entender o que nós estamos falando e tentar compreender de uma forma mais tranquila sobre qual é o seu direito. Por isso, encontre seu direito. É importante ressaltar que isso aqui não é um programa de consultoria jurídica, nem nada do tipo. É um programa informativo para as pessoas conhecerem, né, o que envolveria o direito, enfim, é mais um serviço em prol da sociedade, de utilidade pública, né? Não é voltado à consultoria específica. Até a gente fala em encontre seu direito porque as pessoas tenham consciência dos direitos que possam vir a ter, mas a gente sempre recomenda que procure o seu advogado aí, ou procure um advogado com uma consultoria específica. Cada caso é um caso. É isso aí. Disclaimer, né? Bom, pessoal, então só pra gente pensar, então, iniciar, eu queria que brevemente vocês contassem a história de vocês. Por que vocês decidiram fazer direito? Por que vocês decidiram entrar no mundo jurídico? E qual é a área hoje que vocês atuam? Pode ir fazendo power Mas eu sei que é o mais novo aí, Eduardo. Bom, minha história no direito começou logo depois do ensino médio, né? Na verdade, eu não sabia muito bem ainda o que eu queria fazer, estava um pouco na dúvida, mas acabou surgindo uma oportunidade, eu consegui uma bolsa de estudos, né, através do ProUni, Uhum. e ingressei na faculdade e ali comecei a gostar bastante. Nesse meio tempo eu conheci o Bruno, né? Já uma amizade aí que dura também bastante tempo, mais ou menos uns 7 anos, já 8 anos. E aí, a partir disso, eu comecei a ingressar nesse mundo da advocacia, mais especificamente na advocacia previdenciária. Fui adquirindo experiência ali durante a faculdade, me formei, inclusive fui laureado na graduação, né? Parabéns, cara. Obrigado. Temos um nerd na sala. Crânio. Sempre me dediquei bastante, assim, né, nessa parte do estudo, né? Depois tive uma breve experiência também na parte de direito securitário, em outro escritório, mas aí descobri que realmente o mundo corporativo ali não era para mim, né? O que eu gosto mesmo de fazer é atuar ali na linha de frente, né? Na advocacia mais raiz, assim. Atender velhinho, né? Exatamente. E daí voltei, né, para o escritório ali, juntamente com o Bruno. Hoje a gente tem uma sociedade ali bem bacana. Então a minha história brevemente é essa, né? E aí, Brunão? Também parecido, a gente não sou tão nerd, não conseguia A Láurea. tantos méritos acadêmicos. Inclusive, a advocacia, para mim, comecei a gostar a partir do 3º ano ali, que foi quando a gente começou a realmente estudar o direito. Até então, a gente meio que fica perdido, né? Muito jovem. E aí, eu comecei a gostar e me dedicar. E a partir do meu irmão, que hoje é falecido, eu fui me encaminhando aí também para a área previdenciária. E a área previdenciária é uma área que, é que nem o Eduardo falou, diferente de uma coisa assim de corporativo, né? De defender uma grande empresa, você ser um grande advogado corporativo. É uma área que a gente realmente ajuda as pessoas e a gente sente que a gente tem um papel ali na justiça. Então é bem recompensatório essa parte. Cara, eu tenho um grande amor pelo direito. Eu trabalhei já com o escritório de advocacia do meu tio, ia de férias pra lá, ia com ele e tudo mais. E o Castilho sabe disso, da vontade, né, de talvez um desejo passado já aí de ter feito a faculdade de Direito. Então esse conselho legal vai servir pra mim como uma espécie de Repescagem. não vou dizer uma repescagem, mas olhar para pro advogado que existe em mim e pensar assim, viu, se acalma que você tá ainda no meio, tá tudo certinho, beleza? Castilho, quer se apresentar também? Você É verdade, sou advogado, né? é cara? advogado também. Então, Por que você decidiu eu fazer sou o faculdade de Ricardo Direito? Castilho, sou advogado.
Cara, por que que eu decidi fazer direito? Não sei, acho que tem um senso de justiça, né, muito grande e a sociedade como um todo, né? Sempre fui muito curioso em entender como é que a sociedade funciona. E para viver em sociedade, você tem a questão de balanço de poderes, né? E quem vem regrar essas relações sociais é o direito. E aí, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer? Então isso sempre me deixou muito curioso, né? Só que aí quando você entra no direito, você vê que é meio socrático o negócio, só sei que nada ser. Porque, meu Deus do céu, para dar problema ao ser humano, né? E aí tem tudo, tem um monte de área de direito e a gente acaba. Quando a gente se forma, a gente é meio generalista, né? A gente vai tirando dúvida de todo mundo, não sei o que e tal. Aí, mas chega uma hora que você assim, meu Deus do céu, é muita coisa, eu vou focar numa coisa só e simbora. Mas aqui eu confesso que eu não entendo nada de previdenciário E vão tirar e dúvida. tô aqui para aprender também. Deixa eu contar para vocês duas histórias. A primeira história que eu vou aproveitar o conselho, né, para a gente poder conversar sobre isso. E eu lembro que quando meu pai, antes dele se aposentar, ele tinha um medo muito grande de ir no INSS, né? Pra saber como é que faz. Eu falei, pai, não precisa ir lá, tipo, precisa perder seu tempo, vai lá procurar um advogado, né? Previdenciário, por quê? Porque aí ele vai conseguir entender quantos anos falta, entender o cálculo. Que é basicamente isso que acontece. O que que uma pessoa precisa saber pra chegar até vocês pra falar assim, cara, ó, falta quanto tempo pra me aposentar? Qual que é a principal dica que vocês falam pra essas pessoas que têm esse interesse e possam procurar vocês? Falei, Eduardo. Na verdade, o principal ponto, assim, é justamente essa curiosidade das pessoas em saber o que está acontecendo no caso delas. Recentemente, por exemplo, eu atendi dois clientes, dois irmãos que trabalharam juntos na mesma empresa ali por mais de 20 anos, e os dois já tinham direito de se aposentar, mas eles não sabiam. Eles acreditavam que precisava esperar uma idade específica, e eles perderam basicamente 5 anos já de Nossa. aposentadoria, né? Infelizmente, eles não foram atrás, por olhar essas reportagens na TV, questão de reforma da Previdência, que agora tem uma idade mínima lá, eles acharam que o caso deles não tinha solução, que eles teriam que aguardar a idade. E aí que entra a importância do profissional. Quando o cliente ele tem essa curiosidade, né, em ir atrás, em não se contentar às vezes com uma resposta pronta do INSS, quando a pessoa entra no site lá e vê, requisitos para se aposentar, 65 anos para o homem, 20 anos de contribuição. Às vezes a pessoa tem, sei lá, já tem ali os 20 anos, mas não tem a idade, ela acha que vai ter que esperar. Sim. Mas às vezes ela tem, por exemplo, um tempo rural que não consta no INSS, mas ela pode buscar essa verbação para se aposentar mais cedo. Ela tem um tempo especial, que são aqueles períodos que ela trabalhou com exposição a agentes nocivos, a periculosidade. Que aí diminui essa contribuição, ela aumenta, né? Em Exatamente. proporcionalidade, Esse né? tempo na prática é como se ele valesse mais do que um Sim. tempo comum, né? O militar tem isso, né? Tem também. O ano, né, que a pessoa tá lá no quartel também conta como, Isso, exatamente. como serviço prestado, né? E Conta, aham. Exatamente. Então, tudo isso não consta lá no INSS de uma maneira automática. Então, a pessoa entra, às vezes, no aplicativo lá, baixa o extrato dela de contribuições, ela olha e fala, mas eu só tenho 20 anos. Mas aí, todos esses períodos que ela acredita que não contam, na verdade, contam, e aí ela já tem o direito para se enquadrar em alguma regra. Sim. esse aplicativo é aquele meu INSS, né? Isso, o meu INSS. Então, essa ideia que hoje está sendo pregada na televisão, pelo próprio governo, de que é muito simples, você pode entrar sem o auxílio do profissional e se aposentar de uma maneira, aspas, automática, né? Só fazer o requerimento. Isso não é verdade, porque cada caso tem a sua peculiaridade, então é importante que a pessoa ela tenha essa curiosidade e também que ela saiba da importância da documentação. Muitas pessoas acabam tendo documentos rurais, que é bastante comum, notas fiscais de produção, histórico escolar, que às vezes estudou numa escola rural, acaba achando que nunca vai utilizar aquele documento e aí joga fora. E lá na frente isso faz uma diferença enorme. As Sim. pessoas elas perdem o direito por conta de não saber essa importância de guardar a documentação. Então, se eu pudesse dar assim duas dicas para as pessoas que estão já com uma idade ali, que talvez ela tenha essa curiosidade, será que eu já consigo me aposentar ou não? Primeiro, seja curioso, vá atrás do seu direito. E o segundo, guarde toda a documentação. Não espere chegar no momento em que você acha que tem direito para poder ir atrás das empresas, pedir documentação ou até mesmo dos documentos rurais. Já tenha tudo isso organizado
porque isso acaba se tornando bem mais fácil na hora de requerer o benefício. Quer dizer, eu tô lá na minha casa, qual a documentação quando você fala documentação, qual a documentação? Um olerite, uma comprovação, um contrato de trabalho, Deixa eu dar um exemplo para complementar isso daí. Então, assim, e não são só as pessoas que trabalham, assim, numa atividade, vamos dizer assim, básica, né, com pouca escolaridade. Até professores, pessoas bem instruídas, acontece isso. A gente teve também o caso de uma professora que trabalhou no município, aí ela tirou uma simulação do meu INSS e não estava constando lá, e ela também, acho que ela até esqueceu dessa contribuição. E aí ela pensou, então eu não posso me aposentar, não chegou no tempo, né, a simulação não deu ainda. Mas quando ela veio no escritório, a gente já tem uma série de perguntas que a gente faz, né? Ela falou, não, eu trabalhei no município também. Eu falei, a gente falou, então você deve ter algum documento desse município. Se você não tem, você tem que pedir lá uma certidão. E aí a gente pega essa certidão e a verba do INSS. Então isso ainda é um procedimento manual. É o caso Então, da minha mãe. Minha mãe, mesmo caso, foi professora do município. Nossa. dá mais trabalho. É que Nossa. nem o INSS antigamente era assim. Antigamente o INSS ia com a carteira de trabalho e eles faziam as verificações na hora. Isso bem antigamente. Depois que foi automatizado. Mas esses processos de município, estado, até a União talvez seja ainda manual. Então, é muito comum professores, enfermeiros também, tem essas situações que tem muitos vínculos. Geralmente o professor fica a vida inteira ali na escola, né? Uhum. Mas tem alguns que saem, voltam, pegam PSS. Então tem essas situações, esses documentos que são importantes, deixar uma pastinha lá e guardar. Cara, assim, ó, uma das coisas que acontece, eu já queria trazer esse assunto também para a mesa, é, eu não sei qual é a condicionante, né? Mas, por exemplo, o meu sogro ele é deficiente físico e ele teve um acidente quando ele era menor de idade ainda, hoje ele tem 61, 62 anos e, e ele não conseguiu se aposentar. E ele perdeu a perna quando ele era menor de idade, tinha 17 anos, se eu não estou enganado. E ele não consegue. Como é que funciona essa aposentadoria para quem é deficiente físico? Se é realmente como é que se fala? Não sei se esse é o termo certo, mas compulsória ou não? Vai haver uma análise do INSS para saber se pode ou não trabalhar? Como é que funciona isso? Então, a aposentadoria deficiente, nesse caso dele ali, como ele era muito novo, É né? evidente, Eu vou eu queria começar. ser generalista, mas aí porque o caso dele específico, talvez vocês tenham que fazer uma análise e cabe a ele procurar vocês, Ah, não, caso ele queira, né? Mas Pra isso é poder muito, fazer isso. Mas é a muito gente queria comum, ser cara. Isso generalista. aí acontece acidente na juventude, até. E aí a gente fala, poxa, mas fica sem proteção, né? Porque a pessoa já tá é muito nova Sim. e ela não tem como se aposentar. Porque se fosse no meio da vida dele, no meio dele trabalhando ali, se ele tivesse já segurado pelo INSS, aí ele aposentaria por invalidez, que é uma dúvida muito comum, né? Aposentadoria por invalidez, qual que é a diferença do deficiente para invalidez? Então esse é um caso bem legal que exemplifica bem a situação. Então se ele estivesse trabalhando, se ele tivesse perdido ali o membro, né, a perna, provavelmente ele seria aposentado por invalidez. Agora ele não teve porque ele era muito jovem, ou às vezes nasce com aquela deficiência. Sim. Então você não tem como aposentar alguém que nunca trabalhou. E aí você tem um benefício aí na aposentadoria dele, que é a redução do tempo de contribuição ou a redução de idade. Então, o deficiente, daí tem esses dois benefícios que podem ajudar ele nesse teu caso. Mas aí tem que ver algumas outras regras também. Tá. Quer falar sobre as regras gerais daí, de contribuição? Tá? Isso é, no caso específico, né, da pessoa com deficiência, existe uma lei específica também, uma lei de 2013, que ela prevê os requisitos diferentes para essa aposentadoria. Então, existem basicamente duas espécies de benefício para o deficiente, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, que aí não existe uma idade mínima, mas vai depender do grau de deficiência. Então, se for um grau leve, moderado ou grave, vai haver uma redução ali nesse tempo, começando ali, no caso do homem, em 33 anos e vai reduzindo, se eu não me engano, de 3 ou 4 anos ali até chegar na grave. Uhum. E tem a aposentadoria por idade, que daí ela não exige um tempo muito alto de contribuição, exige apenas 15 anos de contribuição como pessoa com deficiência, só que ele exige uma idade de 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Tá, entendi. Então são basicamente essas duas espécies. A questão da avaliação da deficiência que é um pouco difícil nesse caso, porque não é apenas por meio de um laudo simples ali, ou até mesmo visualmente, né, no caso de uma deficiência física. Essa análise é feita com base em um procedimento bem complexo.
onde é feita uma análise tanto médica quanto social. É um relatório que tem uma espécie de uma pontuação para cada tipo de tarefa da pessoa. No final, toda essa pontuação é somada e aí, dependendo da pontuação, vai enquadrar como leve, grave ou moderada, ou sem deficiência. Então, às vezes é até meio estranho, né, falar isso, mas às vezes você olha para a pessoa, você vê ali que ela tem uma deficiência no membro, mas para fins de aposentadoria especificamente, e isso pode não ser considerado uma deficiência, por conta dessa avaliação dos pontos. E aí tem alguns casos que a própria lei enquadra como deficiência, que é o caso da visão monocular. Então, existe uma lei específica de 2021 que enquadra a visão monocular como deficiência para todos os fins legais. E aí, obviamente, o INSS diz que isso não se aplica à aposentadoria, mas aí na justiça a gente tem entendimentos favoráveis que aplicam. E aí a importância, né, de procurar um profissional para poder ir atrás do direito, né? Esse negócio do INSS Parece que o INSS tá sempre não querendo aposentar ninguém. é um negócio. Não é verdade? Eu não quero aposentar ninguém. Aí você tem que entrar e ir É atrás. uma decisão administrativa, né? Isso. Então daí. E aí, eu não sei. Eu realmente vou tirar uma dúvida, porque às vezes, se você entra com processo direto, tipo assim, será que eu posso me aposentar? Ou será que eu não? Vou entrar com processo, entra com processo. Então, às vezes o juiz vai falar, viu, mas você entrou no administrativo, no INSS primeiro? Tem isso ou não? Tem. O cara fala assim, não, peraí, você tá entrando num processo, mas você não entrou no administrativo primeiro. Então, vamos encerrar isso aqui, entra no administrativo e dependendo do resultado, aí você entra com ação. Como é que vocês interpretam isso? Isso aí é uma necessidade hoje, tanto no INSS quanto na Receita Federal. Os juízes também não querem fazer o trabalho do INSS, né? Então, o juiz fala, ó, você vai lá, espera o que o INSS diz, e aí a partir daí que eu vou atuar. Então, só se o INSS, vamos dizer, errar, né? Teoricamente, se ele errar, aí atua o judiciário. Acaba sendo um caminho mais difícil, né? Antigamente até tinha algumas teses, mas hoje a gente fala que protocolo no INSS, mesmo que a negativa seja presumida, que é melhor pegar a resposta do INSS, levar para o judiciário e depois discutir. E o tempo que o INSS tem para poder dar esse Falando que demora, né? Demora. Pela lei, em tese, eles têm 45 dias para concluir a análise, mas isso Na aí, prática, na prática Nossa. é infinito. Às vezes a gente tem que até entrar com uma ação específica, que é um mandado de segurança, né, para poder obrigar o INSS a fazer o trabalho dele. concluir a análise. Exatamente. É igual inquérito que tem prazo pra terminar Isso, e fica lá na delegacia e não vai pra frente. E, infelizmente, hoje essa questão do prévio requerimento administrativo é algo compulsório, é obrigatório, né? Se você entra direto ali, como o Dr. Bruno comentou, o juiz ele já extingue ali porque não tem interesse de agir aí, né, no processo. Pensando nessa coisa louca, né? Porque se você for lá na legislação, o Poder Judiciário não pode negar quando é demandado, né? Mas Aí você, não, eu não tô negando, eu tô dando encaminhamento, que é o arquivamento do processo. Tô Basicamente resolvendo. Arquiva. tá na meta. Eu fiz mais um aqui, né? Tá bom. O cara fala assim, pô, foi eficiente, arquivei tantos por cento essa tipo, semana. Mas assim, ó, o que acontece loucura. muito dentro dos órgãos brasileiros é que um fica empurrando pro outro, né? Que Esse mais ou já menos é um isso que eles princípio. O princípio do o empurra-empurra. princípio. Esse Então, já o que o Castilho estava comentando aqui é que no processo criminal, né? Nossa, O cara manda pra um, aí manda pra outro, aí fica lá e acaba que ninguém faz nada, absolutamente nada, né? E aí acaba que a criminalidade aumenta por uma sensação de impunidade mesmo, né? Sensação de justiça. E aí no caso do previdenciário deve ser parecido. Então você entra lá, em tese tem 45 dias pra responder, mas o prazo que é determinado lá, porque também tem que pensar que também tem um funcionário público lá que deve estar atolado de coisa pra fazer, né? Porque falta gente, falta mão de obra, falta uma série de coisas. É meio que aquela história do Brasil não é pra funcionar mesmo, né? Exatamente. Hoje, assim, ainda que hoje tá melhor. Muito pior. A FCS e tal. Hoje, na verdade, hoje eu acho que tá pior, cara. Porque antes o INSS ele era muito prático, sabe? Você ia lá, resolvia, conversava com o servidor. Você tinha alguém pra conversar, olhar na cara, assim, sabe? Hoje virou muito. A automação é boa, mas é ruim também, né? Porque você não vê mais as pessoas, né? E o judiciário também tá assim. O judiciário é difícil de você conversar com o juiz.
Então fica muito mais fácil para eles negar o teu direito, né? Se ele sabe que ninguém vai bater ele na porta, que... Eu tenho uma história pra contar, que não tem nada a ver com isso, mas tem a ver também. Eu tinha uma vez, eu tive que resolver um negócio de uma empresa na Receita Federal. Eu falei, porra, vou lá no... Cheguei lá no escritório, lá no Delegacia Receita Cadê Federal. o papel? Eu falei assim, viu? Pendrive. Eu cheguei lá e falei assim, viu? Eu gostaria de falar aqui com lá alguém aqui, um servidor que, né, me orientasse essa situação do meu caso. Alguém pra eu conversar, né? Daí eu falei assim, é a empresa? Eu falei, sim. Não, então você tem que acessar via online, via chat. Eu falei, tá, moça, mas eu estou aqui presencialmente na delegacia da Receita Federal e quero falar com o servidor. Não tem esse atendimento aqui. Você tem que ir lá na sua casa, no seu escritório, entrar no chat do computador e aí conversar com o servidor. Aí eu fiquei olhando pra pessoa que me atendeu, eu falei, cara, Mas isso é uma coisa inteligentemente burra, porque eu estou no órgão público e eu quero falar com o responsável. Você não pode falar com o responsável aqui. Você eles tem que ir querem- lá no seu escritório, acessar via chat, alguém vai atender via chat. E, pô, mas então e quem que não tem essa... Daqui a esse pouco é um traquejo? indiano que tá te respondendo os negócios. Eu pergunto assim, cara, e quem não tem traquejo com essa coisa, entendeu? É igual o cara do cadastro ambiental rural. Só botar lá um pequeno produtor, não tem que fazer um cadastro ambiental rural com georreferenciamento. Eu falei, bicho, nós temos política de primeiro mundo, mas a aplicabilidade disso, desculpa, não tem. Tanto que tá há anos, né? Essa questão aí, acho que até hoje não foi resolvida, né? Nossa, desde 2000 e... Não foi conciliado. Em 2011, a rural foi outra, que era para ter sido feita 2 anos atrás, foi prorrogado e esse ano foi prorrogado de novo. Ah, não tem, né, cara? Mas o cara vai fazer... Antigamente o cara fazia a nota, o cara faz Fazer o nota, carnê, a gente tem um monte lá, já Né? tem pilhas de notas lá no entendeu? escritório. Tinha lá, Como é que o cara vai tinha- fazer hoje? Então, hoje aí, assim, existem uns órgãos, né, do sistema 5S que recebe dinheiro oriundo das empresas, né? O sistema 5S recebe recursos da empresa. Depois o Castilho pode até explicar melhor Sim. sobre isso como contador, né? Recebe o governo recebe esse dinheiro e repassa para o sistema 5S. E um do sistema 5S é o Senar. E o Senar está fazendo curso para essas pessoas poderem aprender como é que faz nota fiscal pro produtor rural. Sim, o Entendeu? produtor rural não sabe nem abrir um computador, cara. Hoje existe essa dificuldade do produtor rural ali, do pequeno produtor e na aposentadoria, porque também é um enigma. Até para nós, o produtor ali, porque como a regra só vai ser definida no momento do protocolo da aposentadoria, muitas vezes o produtor rural ele passa de uma situação de pequeno produtor para às vezes para um médio, às vezes até um grande a gente já sente, né? Mas tem um ponto cinzento ali entre o pequeno produtor e a hora que o cara começa a crescer e começa a ganhar um pouco mais de dinheiro. Só que a legislação não é clara quanto a isso, e aí muitas vezes ele passa para essa condição, né, Eduardo, sem saber. E aí a gente faz o requerimento e às vezes o juiz fala, não, mas você tem uma Toyota Hilux aqui, né? Então, Eu tirou uma nota fiscal de 100 mil reais no ano. Mas aí... Foi quando o cara vendeu, sei lá, pra cooperativa, É ou quando a isso. cooperativa vendeu o produto dele. Mas aí você tem que considerar que a produção, ela não é diluída no ano inteiro, né, geralmente. Ela Sim. colhe 2 vezes, 3 vezes É. por ano, no máximo. SAF. Mas eu digo da cooperativa porque a Sim. cooperativa obriga que ele limita a nota para ele poder fazer o recebimento, né? É. Porque se fosse ali, se ele for vender ali e é um valor bruto também, né? Tem uma coisa, só que os juízes eles pensam aqui que o cara tá nadando no dinheiro e indefere a aposentadoria. Só que daí o cara já tá com 60, 65 anos. E aí ele fica nessa situação, ele não consegue mais recolher, né? Ele vai se aposentar aí com 70, 80 anos. Né? Enquanto o produtor não colhe, ele não vende, ele tá acumulando dívida, né? Então, Sim. quando ele emite essa nota de 100 mil reais aí, a dívida que ele já acumulou por produtos é grande. E tem seguro de safra também, porque pode ser que dê um pau na safra do cara e perdeu tudo, né? E aí vai fazer o quê? Então essa é uma grande dificuldade que nós temos aí nessa parte de benefícios rurais aí, que é justamente o que o Tubino comentou, é uma zona cinzenta ali que a gente... Acaba que aí a análise é caso a caso, né? Exato. E aí não é definido uma regra pro jogo, né? Não. É feita uma análise caso a caso. E também aí tem uma outra questão, né? Que a gente já viu acontecer e eu já vi acontecer em alguns processos meus, né? Da interpretação do juiz. Com certeza, Entendeu? a gente tem processos Então, assim, idênticos. Então, não é a lei, tipo assim,
Pô, com todo respeito, né? Mas assim, aí você pega o processo. Não, aqui tem isso, isso aqui funciona dessa forma. Mas chega lá o juiz fala: ah, não, eu acho que hoje eu acordei e eu vou decidir assim. É perto do almoço, ele. Tá tem, com mas tem isso daí, fome, né? tem Você um viu isso estudo, daí? né? Tem. Ah, sobre ué, isso. perto do almoço. Ah, vou canetear aqui. Fuder com o cara. E Arquivei mais 30 arquivos. Agora eu vou almoçar. Sei lá, meu time perdeu ontem. É, cara. E eu já vi, cara, eu já vi umas sentenças na área trabalhista que o juiz fala assim: eu discordo totalmente do que o tribunal entende sobre isso. Mas eu preciso jogar conforme o tribunal. Cara, eu já vi essa sentença. O cara cria todo o raciocínio de fundamentação dele e fala assim, cara, mas infelizmente Não tem o que fazer. eu vou ter que jogar conforme o tribunal, que é outro caminho totalmente diferente. Tipo, ele Nas últimas duas linhas. Desabafou. tipo, ele fez um protesto na própria sentença, cara. Já vi isso, cara. Ele, não, eu penso assim, Como ele assim, sabe assim, assim. Mas, para não ter que ser reformado minha sentença mais pra frente, eu vou julgar conforme o tribunal. Já vi, cara. Cara, tá complicado, cara. E a terceirização da responsabilidade, né? Que é uma coisa que acontece no previdenciário, por exemplo, nas perícias médicas, né? Então, mesmo quando a gente tem uma perícia favorável pro segurado ali, discutindo outras questões no processo, os juízes ainda assim eles pedem uma perícia, né? Então a gente vê que os juízes assim eles estão terceirizando muito a responsabilidade. Não sei se você sente isso nos seus processos também. Ah, eu preciso disso aqui, ou joga a responsabilidade para alguém, ou meio que não decide, Mas você deixa fala, em cima do um muro. monte de incompetência, essas coisas, de ficar jogando Não, eu digo assim, a batata quente. joga batata quente pro perito ali e ele que decida, sabe? Acho que do previdenciário deve ter bastante isso, acho né? que talvez Porque seja tem o marido do médico lá que vai fazer, o cara realmente não pode fazer isso. Ou não pode trabalhar, ou a deficiência dele realmente é real, sei lá, qualquer coisa assim. Aí o juiz fala assim, deixa o perito decidir. Isso. Até esses dias atrás a gente estava falando em off sobre isso, né? Falando da importância do perito, né? No processo judicial, né? Você fez um teu artigo sobre isso? Eu fiz meu TCC de contabilidade era a influência do perito judicial nas decisões. Porque aconteceu? Eu peguei lá, sei lá, uns 1000 processos de revisão bancária, e aí era assim, o juiz nomeava um perito. Se caía para um perito contábil, o perito contábil entendia que havia anatocismo. Anatocismo é juros sobre juros, né? Então, se caía para um perito contábil, o perito contábil falou assim, sim, tal processo do correntista houve anatocismo, houve juros sobre juros, o que é vedado. Se caía para um perito economista, o perito economista falou assim, não existe juros sobre juros. É uma despesa que virou um mês, passa a integrar sei lá, um montante de despesa referente àquele mês. E aí não corre juros sobre juros, é uma despesa que ficou em aberto referente ao mês passado. Enfim, e aí era assim, o juiz caía para um perito contábil, não tem. Então, não tem. Julgado. Caía, tem, né? Perito contábil, tem anatocismo. Tem anatocismo, tal, conforme laudo técnico, blá, blá, pá. Caía para um perito economista, não tem anatocismo, o juiz. Conforme laudo. Às vezes o mesmo juiz tomava decisões diferentes. Cara, porque o cara tá, de certa forma, adstrito à decisão do perito, porque não é o técnico. Faz sentido. Entendeu? Então, tipo assim, o juiz vai falar assim, não, ó, o perito falou tal coisa, mas eu discordo dele. Tá, mas então por que nomeou ele? Faz sentido. Então, tipo, e aí? Mas aí ele teria que ter pelo menos um padrão, né? Dentro ele teria que ter alguns parâmetros, eu acho, né? Pelo menos porque é uma regra geral, né? Isso daí não é um. Ou que se defina uma regra geral, né? Eu entendo que ou é ou não é, né? Aí, pô, se eu sou um médico. Eu tô pensando assim, como cidadão mesmo, é uma insegurança jurídica. Loteria. É uma loteria. É mais um exemplo de loteria. Porque você tem a chance de 50% vai cair no perito X, 50% no Y. Entendeu? Aí você chega lá, nomeia um perito e fala, não, nomeia um economista? Não. Nomeia um contador lá pra mim que vai ser melhor. Mas é igual tese. Tem tese de um lado e tem tese do outro, dependendo do juiz. Mas no mundo, isso aí funciona dessa mesma forma ou não? É mais... Deixa eu só fazer uma observação. Uma vez eu falei com um advogado que ele falou assim, cara, a forma como eu coloco o papel em cima na mesa do juiz, eu já sei se o juiz vai julgar favorável ou desfavorável. Quê? Em off, claro, né?
Então, tipo assim, ele não podia colocar o papel, ele não podia fazer assim na mesa do juiz. Ele tinha que fazer assim na mesa do juiz. Se ajoelhar e fazer uma... Hoje em dia você nem leva. Sim, né? cara, porque daí majestade. O juiz, ele ficava, cara, ele ficava puto, entendeu? Ele falou assim, cara, a gente já sabia se o juiz ia julgar favorável ou desfavorável na forma como a gente colocava o papel em cima da mesa dele. Cara, não sei, cara, às vezes o cara é um cara excêntrico. Vai saber, entendeu? Mas no mundo, então, no mundo funciona assim? Existe essa insegurança jurídica que nós estamos falando aqui? Ou é mais... Que péssimo pro telespectador. Sei lá, tô perguntando. Cara, deve estar pensando. Não, mas eu acho Que isso... mundo de merda esse do direito, cara. Não, cara, o que eu penso é o seguinte, da mesma forma que tem um cara que agora tá assistindo a gente, ele tá olhando e falando assim, pô, quer dizer que tem chance? Tem 50%. Se eu tava achando que eu não poderia me aposentar, vamos pensar aí, eu tenho 40 anos, sei lá, 20 anos de contribuição, show de bola, não sei o que lá, falar, dá pra me aposentar? Não sei. Vou lá, vou falar com o Bruno e com o Eduardo, vou lá falar com ele e falar assim, cara, sei lá, olha aqui, tem essa documentação. Por quê? Porque existe uma regra? Existe, é 65 para homens, 20 anos de contribuição, blá, 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 blá. Show de bola. Mas existem outras leis que determinam, condições especiais que determinam ali, que eu posso... Aí tem exceção Como diz assim, da exceção. como é que o... Tentar, né? Ué, o tento é livre, né? O tento é livre. Tanto que eu falo para alguns clientes assim, falei, cara, vamos pedir tudo. Mas quem que vai ter que ter a responsabilidade de julgar, dar ou não é o juiz. Vamos pedir tudo, entendeu? Aquela história, né? O advogado é o primeiro juiz da causa, né? Lógico que a gente tem que tomar cuidado, né? Pra não... Não se passar, né? Mas sim. Mas Vale a pena pedir, é uma coisa que vale a pena. Mas só repetindo a pergunta, no mundo funciona dessa mesma forma? Como é que é isso? Vocês têm um estudo sobre isso, alguma coisa? A gente não tem um estudo claro, assim, né? Mas Mas, a sensação que nós temos hoje, assim, de praticamente todas as áreas, é que vigora essa estabilidade mesmo. Né? é? E às vezes a gente tem uma lei. Também não é muito do interesse do governo que o cara se aposente, né? Não, principalmente na área do direito previdenciário, a gente, especificamente agora, nos últimos anos, né, a gente tá vivendo, assim, Verdade. piores momentos, assim. Questão de teses, a gente teve um caso bem recente aí que ficou famoso, a revisão da vida toda aí. Sim. Era uma coisa que tinha sido decidida já no plenário do STF, a gente tinha ganhado, né, entre aspas, ali a tese, e depois eles fizeram uma manobra, assim, totalmente fora do... A conta ficou pesada, governo. Exatamente, a conta ficou pesada. Uma coisa, assim, inacreditável. assim, ou a gente tem que rever isso aqui, ou a gente vai quebrar o país. Então Né? É o argumento econômico, né? A gente tá tão bem aqui. Mas aquele papo lá da negócio das poupanças lá, da época do maluco lá, do ex-presidente, do Collor, entendeu? Ah, não, agora você tem direito a pegar. Cara, quem que conseguiu pegar? Ninguém conseguiu pegar. Todas as grandes teses acabam esbarrando nesse fator econômico. Porque acaba represando, né, muitos processos, né? Então, por exemplo, a FGTS também. Vamos reconhecer, mas a gente conhece a partir de agora. Os últimos 30 anos sumiu, virou vácuo, virou nada. Então, o STF, ele é um bom exemplo, porque ele mostra aí que o que está na lei, na Constituição, acaba não tendo muita validade. Vale mais a interpretação, porque se eu interpretar que uma coisa está errada, mas só vale daqui para frente, não tem esse sentido no mundo jurídico, pelo menos não tinha uns anos atrás, né? E acabou se criando muitos mecanismos, né, para poupar o governo dos erros, especialmente na nossa área previdenciária e tributária, que é as áreas que mais afetam a população. Né? Até porque o custo é muito caro. O custo do Brasil já é muito caro. E aí você começa a aposentar todo mundo e agora nós vamos ter uma população que vai se aposentar de 50 para 60 anos aí, se for aposentar todo mundo, realmente o país vai quebrar, né? E no sistema judicial como um todo, a gente tem umas coisas assim que são malucas. Tem, por exemplo, entendimentos diferentes no juizado especial lá, que são as pequenas causas. E daí na justiça comum, a mesma tese tem um entendimento favorável. Eu quero um programa só pra falar de juizado especial. Dá pra contar uns casos grandes. Nossa, só. A gente que tem um conhecimento desse mundo, a gente consegue entender, mas como é que o advogado explica isso para um cliente? Como é que o cliente entende uma situação dessa? Não tem. Não entende. Ele acha que você que não foi um bom advogado.
muitas vezes, né? É. Então existe uma dificuldade enorme a gente trabalhar com isso. Mas no caso da aposentadoria, o cara também vai poder. O cara fez o pedido, não deu certo, bateu na trave agora, o cara faz o pedido daqui a um tempo de novo, e assim vai indo, né? Vai ter recurso e o cara vai pedindo até ele se aposentar. Não é mais ou menos por aí? Isso, a gente usa essa estratégia. Alguns advogados, assim, antigamente não usavam, mas acabava criando um risco muito grande para o cliente, né? Então você faz o pedido, vamos dizer assim, 5 anos atrás, 2020. E aí, a partir daquele momento, você está teoricamente aposentado e esse valor fica acumulando numa conta virtual lá na justiça. E daqui 5 anos a pessoa vai aposentar e vai receber tudo aquilo ali retroativamente. Só que o que a gente faz lá no escritório? A gente adotou essa política até para minimizar esse valor de atrasados que vem em precatório e para a pessoa começar a receber, né? Então, se nesse meio tempo ela atinge alguma regra que seja mais ou menos boa, né? Também não pode ser uma regra muito ruim. A gente vai lá e faz um pedido de novo. Deixa rolando o processo na justiça, pede aquilo ali, ela começa a receber e a partir daí já dá uma tranquilizada, né, no cliente. Sim. Então, a gente tem essa prática que é bem interessante. Melhor coisa para o cliente. Né? Tá, entendi. Então, para a pessoa que quer se aposentar, ela precisa pegar as documentações dela, de onde ela trabalhou, procurar um especialista, né, em direito previdenciário, um advogado da confiança dela, para que ela possa levar todos esses papéis e tirar a dúvida dela se ela pode ir. Ou ela primeiro precisa ir no INSS para depois procurar um advogado. Qual que é o caminho ideal que vocês entendem? Não, ela não precisa obrigatoriamente ir no INSS, ela pode já procurar um profissional de confiança dela. Tá. E aí, até aproveitando sobre a questão da documentação, né? Aham. Ser mais específico, assim, hoje a gente tem alguns documentos que são essenciais, Tá, vamos lá, vamos anotar. que são a carteira de trabalho, quando a pessoa trabalhou como empregado. Se ela contribuiu de maneira autônoma, ela precisa ter os carnês, que são aqueles documentos que a compra geralmente na livraria e preenche à mão ali. Tá. Então, a dona de casa, o contribuinte autônomo ali, ele precisa também Ou ter o os carnês. contador faz Guia, né? guia online, né? Aí, Hoje em dia também tem essas guias online, que valem a mesma coisa que os carnês. Se ela tem o tempo rural, ela vai precisar reunir os documentos relacionados ali à propriedade dessa terra, que podem estar no nome de familiares, não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. O que ela... que ela consegue comprovar que ela trabalhou efetivamente lá, né? Isso. Na verdade, esse trabalho em si ele é presumido, né? Então, se, por exemplo, a família da pessoa tinha um sítio, quando ela tinha lá a partir dos 12 anos, que é a idade que geralmente a justiça reconhece, esse período rural, ela não precisa ter lá uma comprovação de que eu estava lá tal dia, olha, tem uma foto aqui segurando a enxada. Só o fato de a família ter essa terra, ter ali comprovantes de produção, já presume que ela integrava aquela família, aquele núcleo familiar que ela efetivamente trabalhava, né, auxiliando a sua família. Então, são documentos da terra, notas fiscais de produção, histórico escolar, documentos bem comuns também são as certidões de nascimento de outros irmãos que constam a qualificação do pai ou da mãe como agricultores, lavradores. Então, isso também pode ser utilizado. Tá. Mas tem que ter pelo menos um documento. Não é possível só com testemunhas. Isso é uma dúvida bastante comum das pessoas. Tá bom. Só com testemunhas não é possível. E o tempo especial, que são aqueles períodos que a pessoa trabalhou com exposição a riscos, a periculosidade, insalubridade, ela vai precisar reunir daí um documento chamado PPP, que é uma sigla para Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento, ele, apesar do nome ser complicado, nada mais é do que um formulário que é baseado em laudos técnicos das condições ambientais do trabalho, que vão constar lá a exposição a determinados agentes. Então, os agentes mais comuns, ruído, agentes cancerígenos, no caso do frentista, por exemplo, o benzeno, que é aquele cheirinho da gasolina que a gente gosta. A questão do risco de explosão, também no caso do frentista, agentes biológicos, no caso dos enfermeiros, médicos, dentistas. Então, esse documento é um documento específico, obrigatório, que tem que ser apresentado, juntamente com os laudos técnicos aí, que a gente chama de LTCAT. Né? Tem umas siglas aí meio diferentes aí, mas basicamente é isso. Então, se a pessoa reunir toda essa documentação, ela já consegue procurar, seja o escritório de vocês, seja um escritório previdenciário especializado, para poder ir, enfim, e tirar a dúvida dela de quanto... Aí como é que funciona isso? De uma maneira bem generalista mesmo, não como vocês atuam, né? Mas ela precisa pagar uma consulta inicial com vocês, uma consultoria inicial ou não? Normalmente vocês atendem, fazem essa conta e aí fazem uma proposta. Como é que funciona isso dentro o que a OAB determina, o que a maioria dos advogados fazem?
né, isso depende bastante de profissional para profissional, né? Sim. Então, tem lá na tabela da OAB o valor das consultas, né? Mas uma prática, assim, que a gente vê na área previdenciária é que primeiro é feita uma análise inicial do caso e aí depois o profissional passa ali uma proposta, né? Dependendo da complexidade. E até aproveitando também, não necessariamente a pessoa precisa já ter toda essa documentação para procurar analisar o seu Perfeito. caso, né? O que ocorre normalmente é que ela procura sem ter a documentação e aí o profissional identifica ali essas possibilidades e ele vai Orientar, atrás, né? exatamente, ele orienta ou ele vai atrás dessa documentação. Sim. Mas o mais importante mesmo é que a pessoa busque, ele não fique achando que, eu não tenho direito, eu vi que lá na TV que eu preciso ter 35 anos e se contente com essa ideia, né? Ela vai buscar ali analisar o seu caso, porque às vezes tem uma brecha ou outra ali que vai poder adiantar a aposentadoria. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, pelo menos você tirar dúvida, né? Tirar dúvida e se planejar. Vou me aposentar com 55, então, com 60, com 65, e qual o valor? Isso é importante para a pessoa até planejar uma segunda renda, uma segunda. Vou investir em negócio X, Y. A gente sempre fala, ó, você vai se aposentar, vai ser mais ou menos, a gente consegue fazer uma base, né? Mesmo que seja daqui 10 anos, a gente tem uma base do que ela vai conseguir fazer, o que ela pode fazer para melhorar a aposentadoria dela. E aí a gente já dá algumas dicas, né, para a pessoa buscar também o complemento de renda. Porque hoje, no INSS e até o regime próprio Previdência, servidor público, a gente não tem mais aquela figura do cara, peguei minha aposentadoria, parei de trabalhar, vou ficar de boa, né? Aí virou um complemento de renda, porque ninguém consegue parar de trabalhar com a renda do INSS. Pouca gente, né, na verdade, consegue parar efetivamente de trabalhar. Então, você tem que já não deixar para os últimos 5, 10 anos para você pensar na tua aposentadoria. Então, é importante já começar a se planejar. Isso também é um trabalho que os advogados fazem, né? De dar dicas, né? Conselhos aí, o que a pessoa pode fazer para esse planejamento. Às vezes aumentar a contribuição, às vezes até diminuir. Então, o que o Bruno só me corrija se eu estiver errado, por exemplo, eu tenho 40 anos, eu não estou em vias de me aposentar ainda, tenho muita coisa para fazer, mas eu posso procurar o escritório de vocês ou procurar um advogado previdenciário para olhar e falar assim, cara, ó, você precisa fazer essa regra do jogo, é legal você já ter uma segunda renda, porque a previdência vai estar assim, quando você for se aposentar vai estar assado, não sei o que lá. Então é melhor você já procurar uma outra fonte de renda para você poder fazer isso, como se fosse um planejamento da minha aposentadoria mesmo, da minha... Às vezes a gente até aconselha abrir um CNPJ, às vezes a gente fala, ó, você tá na pessoa física aqui, daqui a pouco você tá com uma renda X, no CNPJ vai ser diferente. Falou CNPJ? Falou? E especialmente o cara que é MEI, né? E o cara que é MEI, vale a pena ele abrir um MEI do que ficar contribuindo ali como pessoa física, né? Exatamente. Hoje o planejamento ele é tão importante quanto o próprio requerimento do benefício em si, né? Então, se a pessoa tem uma idade ali, como você comentou aqui, não, eu tenho certeza que eu não tenho direito a me aposentar. Eu não tenho tempo rural, não tenho tempo especial, não tenho nada. Então não preciso me preocupar? Na verdade, você precisa também. Você precisa fazer um planejamento, porque você já sabe quanto você vai ganhar lá na frente, você já tem uma ideia. Às vezes as pessoas acham que ela contribui lá sobre um valor X, ela acha que ela vai receber aquele valor. E não é assim. A pessoa, hoje o INSS pega uma média de todo o histórico de contribuições, né? Ainda às vezes tem um redutor que é aplicado sobre isso. Então às vezes a pessoa paga lá sobre o teto 8 mil, mas ela vai ganhar 5, 4 mil. É, E o INSS, será que vai ter, né, dinheiro lá na frente para pagar o meu benefício? Por polêmica, conta de, polêmica. Essa é a pergunta, hein? será que o INSS vai falir? Então é importante ter esse planejamento, buscar outras fontes de rendimentos também, e o papel do advogado profissional da área previdenciária também é fazer esse trabalho preventivo. Cara, mas eu acho o seguinte, eu acho que a gente não pode ser pessimista, especialmente com o resultado do último jogo do Brasil e Argentina. Pessoal, um prazer receber vocês aqui no nosso podcast Conselho Legal. Ótimo papo, né, Rogério? Ótimo papo, excelente papo. Obrigado, Bruno, obrigado, Eduardo, e tá sempre aberto para vocês, quando tiverem um assunto novo para falar, tiverem qualquer coisa aí para falar, marca com a gente aí pra gente poder falar mais sobre o direito de cada um, né? Beleza, Muito pessoal? obrigado. Valeu? Valeu, até a Prazer próxima. foi nosso. Até mais. É isso aí, pessoal. Esse foi o Conselho Legal. E não se esqueça, o nosso conselho é que você sempre procure um profissional para que possa te dar a maior assessoria possível. Isso aqui é uma iniciativa para que você possa procurar o seu direito, mas a maneira melhor de você encontrar o seu direito é procurar um profissional, advogado, com a OAB, para você poder saber certamente como é que é o seu caso e aquilo que você precisa. Muito obrigado e coloca nos comentários o que você mais gostou dessa entrevista. Um abraço!